Muito bom dia a todos. É sempre um gosto estar convosco, não só convosco em particular, mas em geral, com todos aqueles que em todo lugar se reúnem para dar graças a Deus, para lembrar o ato de amor maior realizado em favor de qualquer ser humano, que é a morte, sepultamento e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar. E realmente eu tenho gosto em estar com aqueles que tiram do seu tempo, tiram de um dia bonito como está hoje, pela graça de Deus, e em vez de se dedicarem a outros afazeres, a cuidar do seu corpo, caminhar, outra atividade física, dormir até mais tarde, tiram do seu tempo para estar aqui. E espero que, embora seja eu o pregador hoje, espero que tenham escolhido a melhor parte. E nesta manhã eu gostaria de vos falar de uma bela história de amor. A Bíblia está repleta de histórias de amor, das quais a maior é aquela que eu já vos referi, o amor de Deus para connosco, em que Deus, como diz Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a mais bela história de amor alguma vez vista, porque, de facto, alguém que não tinha nada que nos amar, não tinha razão nenhuma, nós não tínhamos nada de bom para que Deus quisesse vir em nosso resgate, mas ainda assim Ele aprove, pela sua graça, pelo seu amor para connosco, Ele quis buscar e salvar-nos. E há muitas outras histórias de amor. Provavelmente poderiam, se eu vos perguntasse uma bela história de amor na Bíblia, poderia ocorrer-vos algumas. E eu vou falar-vos de uma altamente improvável. Provavelmente não se lembrariam de uma história de amor como esta. E eu vou falar-vos de uma história de amor, e peço que ninguém se levante para ir embora. Pode parecer um tema assim, o quê? Uma história de amor dessas? Vou falar-vos de uma história de amor entre dois homens. Não como o mundo pinta, não é? Uma história de amor, quando se fala de uma história de amor entre dois homens, pensa-se logo numa relação que a Bíblia diz claramente a sua opinião, que é pecado aos olhos de Deus, não é? Mas isto porquê? Porque o mundo, quando pensa em amor, pensa num amor, numa forma de amar errada. Um amor que só envolve atração física, sexo, todo tipo de devassidão. Quando o amor pode envolver sexo, pode envolver atração física, mas é muito mais do que isso. É um conceito muito mais amplo, muito mais vasto. E de facto há uma história de amor muito bela, pelo menos uma que eu me recordo, entre dois homens. Alguns já saberão, vamos deixar os outros responder. Amadeu, qual é a história de amor que eu vou falar hoje? Uma história de amor entre dois homens. Qual? Davi e Jonatas. Davi e Jonatas, exatamente. Então, a Bíblia fala de um amor, e há ali algumas passagens. Eu não estou a dizer isto da minha cabeça, mas Davi e Jonatas, segundo a cultura deste mundo, e segundo alguns até ativistas, algumas pessoas que gostam de ir à Bíblia, de deturpar, não conhecem nada da Bíblia, mas sabem que há lá uma personagem, sabem que há uma passagem, sabem, por exemplo, que há uma passagem que diz não julgues, e pegam naquilo e fazem dali toda a sua doutrina para a vida. E alguns também que há um Davi e um Jonatas, que eram muito amigos, e que tem lá umas passagens até que diz que eles amavam-se muito. E na cultura do mundo, eles são um ícone, uma representação da cultura homossexual. E quando nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, o que é de facto um amor entre dois homens. Porque nós podemos amar alguém. E esse amor manifesta-se de formas diferentes. Um amor entre um marido e uma mulher manifesta-se de uma maneira. Um amor entre um pai e um filho, ou entre um filho e um pai, manifesta-se de outra. O amor entre dois irmãos na carne manifesta-se de uma maneira. Um amor entre dois irmãos da fé manifesta-se de outra. Um amor entre dois amigos pode manifestar-se de outra. E claro que, dependendo da relação, pode envolver uma coisa ou outra.
E vamos ver como é que é o amor. E tirar-nos lições para nós, para pensarmos: será que eu sou um amigo destes? Será que eu amo os meus irmãos? Amo a minha família na fé? Amo da maneira que estes dois homens se amavam? E vamos então ver se de facto estamos à altura deste amor. Primeira passagem. Eu não vou poder ler tudo, porque o tempo não é muito, e se fôssemos a ler as passagens todas, não teríamos tempo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Antes deste episódio, a Bíblia fala de Davi, quando Davi foi ungido rei. Jonatas era um homem muito valente no exército de Saul, não ficava na retaguarda: eu sou filho do rei, vou ser o próximo rei, portanto deixa-me proteger. Não. Jonatas era muito audaz. Até há uma situação em que ele e o seu pajem de armas, o que carregava as suas armas, entraram pelo meio do exército inimigo, os filisteus, e foi tal a confusão que eles lançaram ali que os filisteus começaram a matar-se uns aos outros. Jonatas era um homem muito corajoso. Mas depois daquele episódio em que Davi se dispôs a pelejar contra Golias e o matou, lemos assim, 18:1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse à casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também os seus vestidos, e até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Alguns vêm aqui despir, pensam logo numa forma de amar que não é a Bíblia, não é aquilo que vemos aqui. O que vemos aqui é dois homens que tiveram uma amizade tal, e vamos ver as consequências desta amizade. O amou como a sua própria alma. Como diz a passagem de 1 Coríntios, o amor não busca os seus interesses. Vemos muitas características que vemos em 1 Coríntios 13, vemos nesta mesma história. O amor é colocar o interesse do outro acima dos nossos próprios interesses. O que é que faz um pai em relação aos seus filhos? Que deveria fazer em relação aos seus filhos? E quando nós não vemos isso num pai, quando vemos aquelas histórias trágicas de pais que negligenciam os seus filhos, ou até matam os seus filhos, nós ficamos horrorizados, porque não é isso que é suposto acontecer. O que é suposto acontecer é um pai privar-se de coisas para bem dos seus filhos. Há aquela escultura que eu gosto muito, que é um pai e um filho, uma escultura, um aspecto humano. E como é que é? Como é que é aquela escultura? É um pai cheio de buracos, ou seja, perfurado, e tiraram-se daquele pai bocados, e o filho é construído com os buracos que saíram do pai. Uma escultura muito bonita. Ilustra bem o que deve fazer um pai pelo seu filho. Eu vou privar-me de coisas para poder dar aos meus filhos. E o amor faz isso. E vamos ver como Jonatas fez isso por Davi. E também Davi fez por Jonatas. Isto é o amor em ação. É nós não buscarmos os nossos próprios interesses. É pôr nada façais por usurpação, mas antes considerai-vos os outros superiores a vós mesmos. É isto que deve fazer. Deve ser isto que deve regrar a nossa conduta com os nossos irmãos. Capítulo seguinte. Vocês sabem, espero que saibam, que Saul ficou com muitos ciúmes de Davi. Houve aquele cântico das mulheres. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E Saul já começou a não gostar muita coisa, porque percebeu que o coração do povo estava a ir em direção a Davi. E uma coisa que Saul fazia, e que o amor não faz, foi suspeitar mal. Não é? O amor não suspeita mal. E Jonatas não suspeitava mal de Davi.
Jonatas amava Davi e o amor não suspeita mal. O amor não pensa assim, ele está-me a fazer aquilo, mas ele deve querer beneficiar alguma coisa disso. E é terrível quando nós temos este sentimento. Alguém faz-nos algo de bem, nós pensamos, o que é que ele quererá? Isto não vem... Isto traz água no bico. E pode até ser. Mas quem ama, não suspeita mal. Então Jonatas não suspeitava mal, mas Saul suspeitava muito mal. Saul... Vamos ler então aqui muito rapidamente. E Saul falou a Jonatas, 19:1. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em oculto e esconde-te. E basicamente eles depois... Jonatas diz a Davi: olha, eu vou estar aqui a ver se é um dia bom para tu vires ter com o meu pai, porque ele às vezes é complicado e nós sabemos também daquele espírito que o atormentava e que levou Saul até a pegar numa lança e atirar contra Davi para o matar. Porque Saul tinha muitos ciúmes de Davi. E quando Saul percebeu que o seu reino já estava rejeitado, lhe ia ser tirado, ia ser dado ao seu próximo melhor do que ele, um homem segundo o coração de Deus, como Samuel disse, ele ficou muito transtornado e sempre a pensar quando é que o rei lhe ia ser tirado. Pensava, Davi vai ser rei e ele vai tentar antecipar isso. Quando nós sabemos, pela história de Davi, que ele teve várias oportunidades para o fazer e nunca o quis fazer. Disse sempre: como estenderia eu a minha mão contra o ungido do Senhor? Davi nunca teve esse propósito. E então o que é que Jonatas fez com o seu pai? Versículo 4. E Jonatas falou bem de Davi. É isto que o amor faz. O amor, se nós amamos os nossos irmãos, o que devemos fazer é falar bem deles. Falou bem de Davi a seu pai. E disse-lhe: não peque o rei contra o teu servo Davi, porque ele não pecou contra ti e porque os teus feitos te são muito bons. Okay? E assim conseguiu aplacar a ira do seu pai contra Davi. Porque falou bem dele. Porque intercedeu por ele. Claro que fez porque as suas ações eram boas. Claro que nós não vamos falar bem do nosso irmão que está a agir de forma errada, não vamos falar bem dos outros. Mas devemos procurar levar-lhes uma boa reputação quando tal é devido. Capítulo seguinte. Isto é um capítulo muito grande, eu não vou poder lê-lo todo, mas vemos aqui que Davi e Jonatas fazem um pacto. Novamente, o Saul estava muito zangado, queria que Davi viesse ter com eles, arranjar uma desculpa, e Davi teve de ir à casa do pai, porque Davi estava com medo. Se eu for ter com Saul não anda bem, ele vai fazer uma folha, por assim dizer. Então, reparem o que é que acontece aqui. Capítulo 20, versículo 8. Isto é Davi a dizer a Jonatas: usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te descobriria eu? Mais à frente lemos assim. Versículo 8. No versículo 13. O Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto, mas se eu prover o meu pai fazer-te mal, também te farei saber, e te deixarei partir e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com o meu pai. E se então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira
da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. De facto, era um amor muito forte entre estes dois homens. Jonatas percebeu que as coisas não estavam fáceis. Davi tinha a cabeça a prémio. E então disse: eu vou proteger-te e vou pedir-te, quando fores rei, não cortes a minha linhagem da casa de Israel. Não me faças mal, porque nós entramos em aliança, somos irmãos, por assim dizer. E vamos ver como Davi levou isto às últimas consequências, mesmo depois da morte de Jonatas. Eles depois acabam por não se ver mais, creio eu. A Bíblia não relata que eles tenham visto novamente. É neste mesmo capítulo, ali, versículo 33, em que depois de Jonatas novamente defender Davi, Saul, o que é que faz? Pega na lança e atira sobre o seu filho. E ele desvia-se e quase o mata, e ele aí percebe: não, se ele faz isto comigo, o que fará com Davi? E é nesta altura também que Saul diz: tu estás todo amiguinho dele, mas olha, ele vai ser a tua ruína. Davi vai ser a minha ruína e vai ser a tua ruína, porque tu é que devias reinar a seguir a mim. E tu o que estás a fazer é a beneficiá-lo e a fazer com que ele venha a ser rei. Enquanto eu for vivo, o teu lugar não está a salvo. E Jonatas poderia cair em si e pensar: realmente, o meu pai tem razão. Mas o que é que faz o amor? O amor não se suspeita mal. O amor não busca os seus próprios interesses. E é isto que Jonatas fez. Porque ele percebia, podia não perceber tudo, mas percebia que nos planos de Deus, os planos de Deus já não passavam por ele. Porque ele confiava no que Samuel tinha dito. O que é que Samuel tinha dito? O reino vai ser tirado de ti e dado ao teu próximo, melhor do que tu. Eu sabia que... porque isto é importante. O profeta diz uma coisa e eu vou tentar dar a volta. Não é isto que um homem de Deus faz. Se Deus diz isto, eu vou arranjar maneira de contornar as coisas. Não. Jonatas não era esse tipo de pessoa. Ele tinha ouvido, certamente, o que Samuel disse a Saul por 2 vezes. Saul falhou 2 vezes. Penso que se recordarão. Samuel disse: vai e mata tudo dos amalequitas. E Saul perdoou os animais, o melhor dos animais, e o rei. E também, numa outra situação, disse: espera por mim para eu oferecer o sacrifício. E Saul não esperou, e a consequência foi: falhou 2 vezes, estás fora. E Jonatas tinha percebido isso. Tinha percebido que, devido às ações do seu pai, o reino não iria passar para ele. Percebia que ia ser para Davi. E em vez de se aliar ao seu pai na busca dos seus próprios interesses, não. Foi apoiar o Davi. E disse... E é isto que deve fazer. Quem compreende os planos de Deus percebe os planos de Deus e agora age em conformidade. E Jonatas agiu em conformidade. Protege a minha família, depois de eu partir. E vemos aqui no final do versículo 41, do capítulo 20, versículo 41. Indo-se o moço, porque eles arranjaram aqui uma maneira de, sem ninguém perceber, Jonatas passar-lhe a informação a Davi, que estava escondido lá no bosque, estava escondido, lhe fazer saber: olha, não venhas, não é seguro. E estava ali um moço que nem sabia o que estava a fazer, mas no fundo Jonatas estava a dizer a Davi: olha, não é seguro. Então, indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro. Lá está novamente, beijaram-se, despiram-se, amavam-se. É o que o mundo pensa, não é? E beijaram-se um ao outro e choraram muito, choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente seja perpetuamente. E vamos ver como isto de facto foi levado até às últimas consequências. Até à morte e até depois da morte. Já vamos ver que até depois da morte Davi honrou o seu compromisso com Davi. Davi honrou o seu compromisso com Jonatas. Eles não se viram mais. Mas há aqui uma situação no capítulo 24
que não envolve Jónatas, mas envolve de Saul e Davi. E certamente gostava a Jónatas, doía-lhe a alma, andar com o seu pai, a perseguir Davi por onde quer que fosse, a ver as obras pecaminosas do seu pai, a matar pessoas, a perseguir este homem inocente, e ele ter de ir com ele. Pensar sempre, será que eu vou voltar a ver Davi? Será que o meu pai vai capturar Davi e vai matá-lo? Era muito difícil, certamente. Certamente andaria sempre angustiado. Por um lado gostaria de ver Davi, por outro lado preferia que o seu pai não o apanhasse. Mas houve aqui uma situação em que, no capítulo 24, em que Davi poupou a vida de Saul. Ele poupou a vida de Saul 2 vezes. Então, reparem aqui no capítulo 24, versículo 20. É Saul a dizer a Davi, depois de Saul perceber que Davi podia ter matado e não o fez. Agora, pois, eis-te bem sei que certamente has de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jurando pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. E Davi disse, eu vou cumprir este teu pedido. Não por amor a Saul, mas por amor a Jónatas. Por amor a Jónatas. Mais tarde nós vemos que Saul e Jónatas, de facto, acabaram por morrer na batalha contra os filisteus, no capítulo 31, versículos 1 e 2. Morreram os seus filhos, Jónatas, Abinadab, Malquizua, e depois o próprio Saul pôs fim à sua vida, lançando-se sobre a sua espada. Segundo livro de Samuel, vemos as notícias da morte de Saul e de Jónatas a chegarem a Davi. Um homem que... um amalequita, acho eu, sim, foi um amalequita. Ou seja, Saul de facto não os destruiu todos, ainda havia um amalequita, pelo menos, que se aproveitou do facto de Saul, encontrou Saul morto, pegou-nos em alguns objetos que o identificavam e levou-os a Davi, pensando, olha, vou dizer que o matei, que ele pediu para o matar, e eu matei-o, e ele vai-me dar uma recompensa. Tudo ao contrário, ele foi morto, porque pensava que tinha feito uma grande coisa, mas Davi castigou-o. E lemos assim, quando Davi soube da morte deles, versículo 11, capítulo 1, versículo 11. Então rasgou Davi os seus vestidos, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram e jejuaram até à tarde, por Saul e por Jónatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. E versículo 17. E lamentou Davi a Saul e a Jónatas, seu filho, com esta lamentação. E tem aqui ele faz aqui vários elogios à bravura destes 2 homens. Versículo 22. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jónatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Versículo 23. Saul e Jónatas estão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Versículo 25. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jónatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jónatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. E alguns pegam nisto e podem imaginar o que é que dizem. Porque era muito comum nas culturas pagãs, não querendo nada com Deus, nomeadamente na cultura grega, a homossexualidade não era uma coisa rara. Acontecia muito. Por exemplo, os mestres tinham os seus aprendizes, os seus jovens que queriam aprender as artes, as ciências, a filosofia e tudo mais, e a paga que davam era favores sexuais. Era muito comum nas culturas pagãs. A homossexualidade era bastante comum. E as mulheres era apenas para procriar, para ter filhos. Mas tinham prazer neste tipo de relações homossexuais. Claro que não era o caso.
Porque, assim, realmente as mulheres de Davi, ao ouvir isto, se calhar não iam achar muita piada. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Não é assim muito agradável de ouvir isto, mas de facto ele levou o seu compromisso com Jónatas, infelizmente mais, não por Jónatas, mas pelas suas mulheres. Levou muito mais a sério o seu compromisso com Jónatas do que com as próprias mulheres. Porque tinha várias e depois nem sempre as tratou com a dignidade que elas mereceriam. Mas era uma ligação forte, muito forte que eles tinham os dois. E eu recordo-me de alguém ter dito, lembro de ler esta história, e ilustra bem o que é o amor. Eu gosto muito desta história porque ilustra bem o que é que devíamos pensarmos se é isto que queremos dizer quando dizemos que amamos alguém. Li esta história de um homem, um crente, que certo dia, quando ainda namorava com a sua esposa, entretanto sua esposa, lhe disse que a amava. Eu amo. E a resposta, normalmente quando um casal de namorados, um deles diz eu amo-te, normalmente o que se espera é que o outro também diga o mesmo, não é? Eu também te amo. Mas o que ela respondeu foi um pouco inesperado. Eu não sei se ele tinha a resposta preparada ou se surgiu na altura. Ela disse, o que é que queres dizer com isso? Não é assim? Não é provavelmente a resposta que uma pessoa quer ouvir, não é? Eu amo-te. O que é que queres dizer com isso? E ele disse, quando eu digo que te amo, eu quero dizer que estou comprometido, verdadeiramente comprometido, em fazer com que a nossa relação resulte. Com que a nossa relação dê certo. E se as pessoas levassem esta definição de amor a sério, não víamos os relacionamentos a fragmentarem-se, casamentos a acabar, todo tipo de relacionamentos a ir por água abaixo. E o que é que acontece? As pessoas dizem que se amam, mas depois o amor acabou. E de certa forma é verdade. Deixou de haver investimento na relação. Deixou de haver esforço para que a relação resulte. Porque o que é que acontece muitas vezes nos relacionamentos amorosos? Há uma atração, há uma paixão. Acaba aquilo. Ardeu o amor. Porque nunca houve amor. Houve atração física. Houve um certo prazer em estarem juntos. Houve o prazer, muitas vezes, do sexo. Que vem muitas vezes antes do amor. Não é? O sexo num relacionamento de casal deve ser uma consequência do amor e não a carroceira à frente dos bois, não é? Mas infelizmente é o que acontece. É atração, é sexo e o amor depois nunca aparece. Acabou-se o investimento na relação e vai cada um para o seu lado. Muitas vezes com filhos à mistura e outras coisas que o envolvimento emocional associado a ter relacionamentos sexuais que traz, não é? É muito complicado. Infelizmente, é isso que nós vemos na nossa sociedade. Um amor completamente desvirtuado. E não um verdadeiro amor, um investimento na relação. Eu também gosto muito penso que é um provérbio búlgaro, que diz, o casamento é como um pote de mel no qual cada um deve pôr mais mel do que aquilo que tira. É uma frase que eu costumo escrever muitas vezes quando vou a casamentos, também para fazer as pessoas refletirem um bocadinho. É uma frase que eu gosto de colocar. Para além daquela do cordão de 3 dobras, não se quebra tão facilmente, que eu gosto muito mais dessa. Mas este provérbio búlgaro dá esta ideia de tu deves investir mais na relação do que aquilo que estás a pensar tirar. Porque se tu pensas, eu só vou tirar, cada um vai tira do pote de mel, depois acabou-se o mel. Acabou-se a relação. Não é? Infelizmente é assim que o mundo, que não quer nada com Deus, vê o amor. Mas nós, que temos o exemplo máximo de amor em nosso favor, devemos reger as nossas vidas por esse mesmo amor. E é o que o apóstolo Paulo diz. O que o apóstolo Paulo diz aos maridos? As mulheres podem pensar, tenho de sujeitar ao meu marido. Mas olha, o que diz aos maridos é bem mais complicado. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Ou seja, o amor de Cristo com a igreja
é o exemplo, é o padrão pelo qual qualquer homem deve reger a forma como ama a sua mulher. Portanto, nós temos um bom exemplo. Temos um maior dos exemplos. Mas a história continua. Porque, olha, David e Jonatas amavam-se muito. Mas Jonatas morreu, olha. Final. Fim da história. Não, a história continua. Porque, na altura em que aconteceu esta morte de Saul e de Jonatas, nós lemos, aparece aqui um versículo isolado no meio de outra história, segundo o livro de Samuel 4.4, fala-nos de um filho de Jonatas. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era de idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Então, Jonatas tinha um filho, vieram as notícias, olha, Saul e Jonatas morreram. Havia uma indefinição política muito grande, porque o rei morreu, o filho morreu, quem é que vai reinar agora? Será que vamos ficar independentes depois desta batalha? Será que vêm aí os filisteus? Será que vem aí Davi? Como é que vai ser? Fugiram. Não sabiam o que é que ia acontecer a seguir. Não é? Quer viessem os filisteus, quer viesse Davi, a vida de Mefibosete estava em risco. Não é? Pensavam eles. E lemos mais à frente, isto passaram-se alguns anos, porque Davi inicialmente reinou só sobre parte de Israel, penso que Judá e pouco mais, reinou, e depois reinou sobre todo o Israel, só anos mais tarde. E quando tinha o seu reino estabelecido, o que é que normalmente faz um rei? Nós até vimos isso de uma das últimas vezes que eu aqui estive. O que é que fazem os maus reis quando têm o seu reino estabelecido? Assim, agora estou seguro, está tudo em paz aqui. O que é que faziam muitas vezes? Matavam todos os potenciais adversários. Matavam tudo. Era muito comum, infelizmente. Até vemos, quando vos falei do Josafá, um dos seus filhos, quando começou a reinar, foi logo, limpou tudo. Porquê? Porque tinha a Atália, que era a mulher dele, que o incentivava para o mal. E vemos exatamente o contrário com Davi. Capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul? E eu estou a imaginar os servos de Davi que não conheciam bem, eventualmente não conhecessem bem, dizer, há alguém que ficasse da casa de Saul? E disse, não, isto vai dar matança. Vai dar matança porque ele está à procura de gente da casa de Saul. Não é? Mas o que é que ele diz? Para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E então havia, versículo 3, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está ele? Então trouxeram Mefibosete. Então, versículo 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse, Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. Eu posso imaginar Mefibosete, o que ouviu da sua ama, o que ouviu das pessoas da família de Saul, provavelmente era o Davi, se calhar, pintavam o Davi de uma maneira horrorosa, não é? E ele se calhar pensava, olha, fugi enquanto pude, agora acabaram. A minha vida acabou. Porque Davi diz, não temas, não tenhas medo. Se calhar ele estava cheio de medo. Pensava, olha, vai-me matar aqui para me fazer de mim exemplo. Vingança pelo que o meu avô fez. Não temas, porque de certo usarei contigo beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Isto é completamente inesperado. E imerecido. Imerecido, não é merecido, imerecido. E sabe uma coisa? É isto que Deus faz connosco. Nós merecíamos a condenação, nós não merecíamos nada de bom da parte de Deus, e Deus escolhe, não por amor de Jonatas, mas por amor do seu filho, escolhe dar-nos muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais. E esta atitude de Mefibosete é a atitude que qualquer um deve ter. Então se inclinou e disse,
quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Hoje em dia nós até apreciamos os cães, são animais que muitos de nós têm em casa, apreciamos bastante, mas naquele tempo o cão era a coisa mais indigna, a coisa mais, sob a expressão, mais nojenta que havia, porque comiam de tudo, comiam os cadáveres, comiam... Era um animal que não prestava para nada. E ele diz, um cão morto, tal como eu. Mas imagine, só por um bocadinho, que a história era parecida. Mefibosete era chamado. Atenção, esta é a atitude que qualquer um deve ter. É quando olha para a graça de Deus, Senhor, eu não mereço isto. Obrigado. Estou sem palavras. Eu quero servir-te para sempre. Mas imaginem, o Mefibosete era chamado, David dizia isto. E o Mefibosete não se punha em pé porque não conseguia. É que nem sequer se conseguia pôr em pé. Nem sequer conseguia mexer-se devidamente. Porque era posto de ambos os pés. E ele dissesse, mas quem és tu? Tu és um usurpador. Eu sou neto de Saul. Eu é que devia estar aí. Não devias ser tu a dizer, olha, tu tens isto, tens aquilo, vou-te restituir as coisas. Não, isso é tudo meu por direito. Imaginem, Mefibosete ter esta ousadia de dizer isto. Era de uma ingratidão, de uma arrogância, de alguém que não sabe o seu lugar. Certo? No entanto, é esta atitude de milhares de milhões de pessoas que, perante a graça de Deus, a sua atitude é, mas quem és tu? Mas quem és tu para me estares a oferecer? Pensar que tu me ofereces alguma coisa? Tens alguma coisa para me dar? É essa a atitude do homem. O que é que o homem perdido diz? Eu também já vos falei disso há uns tempos, quando vos falei de fazer a pergunta certa. O homem diz, quem é Deus? O disse Faraó, mas quem é Deus? Para que eu deixe ir o povo de Israel. Qual é a atitude certa? Esqueçam eu. Para teres olhado para mim. É esta a atitude certa. Mas infelizmente muitos são uma versão alternativa do universo paralelo de Mefibosete que, perante esta atitude de amor, de graça de Davi para com Mefibosete, por amor de Jonatas, a atitude de muitos é, mas quem és tu? E é bom que cada um de nós pense que Mefibosete sou eu. Sou Mefibosete agradecido a Deus, agradecido a Davi, ou sei Mefibosete que diz Deus não tem nada que me dar. É tremendo. E reparem, é tal como Davi olhava para Mefibosete e não via Mefibosete. Não via um homem coxo, indigno. Ele via quem? Jonatas. Ele pensava em Jonatas. E o Senhor, quando olha para nós, não nos vê como nós somos, mas vê-nos em Cristo. E por isso é que usa para connosco desta misericórdia. Estamos quase a terminar. Temos aqui mais umas passagenzinhas. Parece que a história acaba aqui, a história de Mefibosete, mas Mefibosete aparece mais duas vezes. Mais duas vezes. Na Bíblia. O Amadeu sabe? Estas são difíceis, são passagens que estão ali perdidas, mas provavelmente sabes. Mas mostra que Davi não só, olha, vou fazer bem a Mefibosete por amor de Jonatas, mas fez ainda mais. Vamos ver o que é que ele fez ainda mais. Anos mais tarde, já depois do pecado de Davi com Batseba e depois daquele filho de Davi que se revoltou contra ele, de Absalão, que matou o irmão, foi muito complicado, porque Davi, de facto, com as mulheres e com a sua família, não foi muito feliz, não teve as melhores atitudes. E aconteceu que Davi, a dada altura, teve de fugir de Absalão. Absalão conseguiu minar o povo, roubar o coração do povo para o seguirem a ele e não a Davi. Um pouco aquilo que Saul pensava que Davi ia fazer com ele, mas Davi nunca o fez. Mas Absalão fez isso com Davi, roubou o coração do povo. E a dada altura, segundo o livro de Samuel 16, não vamos ler a passagem toda, um servo de Mefibosete disse, quando Davi ia a fugir, disse, olha, o Mefibosete virou-se contra ti. Ele diz assim, versículo 3,
Mefibosete ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Ou seja, o Ziba enganou Davi a dizer: o Mefibosete voltou-se contra ti, ele acha que ainda vai ser ele a reinar. Mas não foi nada disso que aconteceu. E vamos ver o que é que aconteceu de facto. O quão agradecido Mefibosete ficou para sempre a Davi. Porque Davi depois consegue derrotar o seu filho Absalão e volta em paz e manda chamar o Mefibosete, pensando ele que o Mefibosete o tinha traído. Reparem aqui. 19:24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Olhem só a gratidão, o reconhecimento, a devoção de Mefibosete para com Davi. Nunca esqueceu aquele ato de amor para com ele. E depois ele explica aqui, basicamente, o que é que aconteceu de facto. Que lá o servo dele o tinha enganado. E é engraçado como é que Mefibosete fala. Há 3 pessoas na Bíblia, eu não sabia, mas há 3 pessoas na Bíblia que dizem isto a Davi. Versículo 27. Meu Senhor é como um anjo de Deus. Ou seja, é tal a devoção, a gratidão de Mefibosete para com Davi. E última passagem mesmo, anos mais tarde, capítulo 21. Só para ver como Davi honrou, amou Jónatas e levou o seu compromisso até ao fim. Salvou, resgatou Mefibosete de uma vida indigna, deu-lhe tudo o que eu nunca pensava que voltaria a ter. Anos mais tarde, capítulo 21, houve uma fome em Israel. E Davi consultou ao Senhor para perceber o que é que tinha acontecido. Basicamente, o que é que tinha acontecido? Saul tinha quebrado uma aliança que tinha sido feita no tempo de Josué, imaginem o tempo que já tinha sido, com os gibeonitas, aquele povo que veio, enganou-se Josué, dizendo que era um povo de muito longe e tal. Eles fizeram ali uma aliança e Saul quebrou essa aliança e foi e matou os gibeonitas. Se calhar ainda com aquele trauma de eu não matei os amalequitas, agora vou matar os gibeonitas. Saul não andava bem. Não andava bem, tinha feito muito, e fez muita asneira. E a dada altura matou os gibeonitas. E foram ter com os gibeonitas, lá está, instruídos pelo Senhor. E o que é que eles disseram? Nós não queremos dinheiro, não queremos nada. Nós queremos 7 homens da família de Saul para os enforcarmos. E o que é que Davi fez? Olha, está aqui uma Mefibosete, olha, ele até é aleijado e tudo, olha, aquilo nem se perde grande coisa. O que é que ele fez? Versículo 7. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jónatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entrou sobre ele. É assim, Jónatas já tinha morrido, ele não ia cobrar nada. Mas Davi levou o seu compromisso, o seu amor com Jónatas, não só até à morte, até depois da morte. E depois diz aqui que tomou, quem é que tomou? E um deles até se chamava Mefibosete. Mefibosete tinha um tio que se chamava Mefibosete. Se calhar o nome Mefibosete foi posto em homenagem ao tio, mas houve um Mefibosete que morreu, mas não foi o Mefibosete que Davi prometeu cuidar e guardar por amor de Jónatas. Ou seja, mesmo depois da morte de Jónatas, Davi continuou a honrar o seu compromisso. Sejamos pessoas que amam os irmãos como Davi amou Jónatas, como Jónatas amou Davi. Porque parecia, até certo ponto, parecia que era só Jónatas que amava Davi, não era? Era Jónatas, amava muito a Davi. Jónatas, de facto, fez muito para salvar a vida a Davi. Mas vemos que, quando Davi teve a oportunidade de honrar o seu compromisso, não falhou. E foi até depois da morte, por amor, e lembro aqui muitas vezes, por amor de Jónatas.
procuremos alguém que... Há uma piada que é procura alguém que te ame como os fariseus chamavam a si próprios. Não é? Os fariseus chamavam-se muito a eles mesmos. Mas procura rodear-te de pessoas que te amem, como Davi amou Jónatas, como Jónatas amou Davi. Que levam o seu amor até às últimas consequências, que de facto colocam o interesse acima dos outros. E ser tu também uma pessoa dessas. Que não estás aqui provavelmente preocupado. O que é que eu tenho a ganhar com isto? Mas sim, o que é que eu posso fazer pelo meu irmão? E o que é que a obra de Deus ganha? Porque reparem, Jónatas não tinha nada a ganhar. Não tinha nada a ganhar em proteger Davi. Mas ele percebia a obra de Deus, o reino, os planos de Deus eram mais importantes do que o seu bem-estar, do que os seus interesses imediatos. E graças a Deus por esta lição, uma história de amor entre dois homens. E vemos como é que é um amor entre dois homens. Não é nada do que o mundo pinta. Só se forem perguntar, olha, como é que é um amor entre dois homens? Vão responder-vos completamente ao lado do que a Bíblia diz. E também há histórias de amor entre duas mulheres. Não pensei... Alguns já sabem qual é a história de amor entre duas mulheres. A ver se sabem. Exatamente. É o amor de sogra. Graças a Deus. E que o Senhor nos abençoe através da sua palavra e da meditação nela.